Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de março. Neste mês eu tenho 16 livros para conversar com vocês. Lembrando que eu dou uma passadinha rapidinha só, porque nos vlogs eu conto muito mais sobre cada história, né? Então vocês vão lá e assistam o vlog, tá? Já deixa o like no vídeo se você gosta de vídeos de leitura do mês, se inscreve no canal, coloca o hype, usa o seu hype, você tem 3 hypes por semana. Pode hypar 3 vídeos diferentes da mesma pessoa ou de 3 pessoas diferentes também, fica a seu critério. Comenta aí se você está usando pelo celular, arrasta para o lado e vai ter o hype, tá? Considere ser um apoiador do Catarse também, tá aqui o link. Use meu link da Amazon também, tá? Para comprar um desses livros ou qualquer outra coisa. Eu vou fazer o ranking, assim como eu fiz no mês passado, das menores notas para as maiores e favoritos, tá? Então, o livro que eu dei menor nota esse mês foi 2,5. Foi um livro que eu não curti muito, que foi Os Hadley, do Matt Haig, tá? Esse é um autor da Biblioteca da Meia-Noite, mas esse livro ele escreveu lá em 2011, né? Foi relançado acho que umas 2 vezes, ou uma vez, não sei, não tenho certeza. Mas por conta do filme, ele foi relançado. E é um livro que mistura um pouco de fantasia sobrenatural com thriller. E ele é de vampiros, né? Dá pra ver aqui, ó, porque entrega. Mas é uma história que a gente já viu em muitos outros livros, não é nada de novo, até porque foi lançada há muito tempo atrás. Acho que o problema foi esse, ler em 2025 um livro de 2011, né? A gente tem um hiato muito grande aí de tempo, que foi lançado muitas outras coisas, então ele acaba ficando meio desnecessário, assim. Não é ruim, é razoável, nota 2,5 é uma nota razoável, mas eu não, tipo, não fez nada por mim, sabe? Então não curti tanto esse livro. Aí a gente tem com as notas de 3 estrelas, a lista de coisas suspeitas, que foi a leitura coletiva do Catarse de março, tá? É um livro que mistura um pouco de drama, um pouquinho de suspense, tem um serial killer ali real de Yorkshire da época, então tem crianças investigando o crime, tentando descobrir quem é esse cara, e nesse tempo que elas estão investigando, elas vão descobrindo e conhecendo melhor as pessoas, a vizinhança deles, tá? É um livro narrado por uma menina de 12 anos, tem, né, intercala a narração com outros personagens, mas ela é a principal, tá? Eu não achei nada demais também, achei que dá para tirar algumas reflexões, achei interessante algumas partes, mas outras se tornou bem chato. E eu não gosto de crianças investigando crime, porque eu acho que não tem nada a ver, tá? Então, foi um livro mediano aí. Depois, com 3 estrelas também, eu li Como é para Você, é o livro da Sophie Kinsella, é o lançamento dela. E ele é um livro meio autobiográfico, porque mistura a história dela com uma história fictícia. Ela teve câncer, um câncer na cabeça bem raro, e aí ela contou essa história, né, como se fosse uma personagem, com o marido, com a quantidade de filhos que ela tem, como que foi passar por isso. Então, a gente, né, conhece uma pessoa que passou por isso e sobreviveu. E como que ela lidou com isso, como que foi as piores partes, esquecendo das coisas. Então é bem interessante, é um livro bom, tá? Não é nada demais também, dá pra ler, acho que em 2 horas você lê esse livro. E eu gostei de ter lido, tá? Depois teve a finalização dessa trilogia, que foi Veneno em Seus Corações, o último livro da trilogia do Castelo em Seus Ossos. Eu dei nota 3 também porque eu achei um livro bom, nada demais, assim. Acho que finalizou ok, achei o final um pouco corrido. Gosto das irmãs, mas gostava mais do primeiro livro, onde tinha muito plot twist. Um problema que eu acho dessa série é as irmãs terem uma narrativa muito parecida, então quando vai intercalando entre a visão de cada uma, a gente não consegue perceber, se você não lê o nome e não estiver atento, você não sabe quem está narrando, a não ser por o lugar onde elas estão e o pretendente delas, né? Então, acho que a autora deveria ter diferenciado mais as irmãs entre si, apesar de elas serem trigêmeas, né? Mas elas são diferentes entre si, então finalizou ok, mas não é uma das minhas séries favoritas, assim, de fantasia. Eu gosto muito mais do primeiro volume, como eu falei, o segundo e o terceiro achei meio morno, o terceiro também, o final ok, mas esquecível, tá? Com 3 estrelas também, e o pior livro da autora, na minha opinião, é o Detento, tá? Ele é bem previsível. Tem aquele negócio da Freida, né, de você ficar ávido por ler e por saber o que tá acontecendo e devorar as páginas, tem. Todos os livros dela tem isso. Mas esse aqui eu achei o mais fraco, eu não sei se foi o primeiro livro que ela escreveu ou não, mas achei ele um pouco fraco, assim, de resolução, sabe? Algumas coisas um pouco previsíveis, você consegue descobrir desde o começo o que tá acontecendo, e
assim, não me chocou em nenhum momento. O livro terminou e eu não fiquei, sabe? Eu fiquei, é isso? Tá, ok, sabe? Então, por isso que ele levou nota 3, tá? Acho que todos os outros dela eu devo ter dado nota 4, se não me engano. Aí, com nota 3, também temos A Casa da Noite, com o lançamento do John Nesbo, primeiro livro de terror, horror dele, né? Geralmente ele lança só suspense, thriller. Esse aqui é de terror. E ele começa muito louco, né? Um menino sendo sugado por um telefone público. E aí a gente vai vendo o desenrolar dessa história. O protagonista é um menino bem desgarrado, assim, bem delinquente e tal, faz bullying com as pessoas, entrou novo nessa cidade. E aí, assim, eu não tava gostando, eu quase abandonei esse livro. Mas eu pensei, é tão fininho, eu não vou abandonar, né? Então tava gostosinho de ler, assim, sabe? Olha, bem gostosinho de ler. Aí eu fui lendo, e ele é dividido em 3 partes. Aí a primeira parte tem essa loucuragem toda, é criança se transformando em cigarra, ninguém acredita nele, os policiais. Aí, na segunda parte, se passaram 15 anos, se não me engano, e ele tá adulto, né? É um escritor. E aí a gente vê, percebe que não foi bem assim que aconteceu as coisas. Aí você fica, ok, beleza, é isso mesmo. Era isso, então. Aí você chega no final dessa parte, começa a loucuragem de novo. Você diz, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Aí chega a terceira parte, que é onde vem a explicação mesmo de tudo. Aí você fica, nossa, era isso então. E aí o livro me ganhou mais. Aí eu gostei mais. Então eu ia abandonar e não ia recomendar o livro para ninguém, mas agora eu recomendo, porque eu achei que vale a pena por essa terceira parte aí, achei bem interessante, tá? Aí com 3,5 agora, temos Vida Longa ao Mal, que é um livro narrado pelos vilões, né? Tem uma protagonista aqui que é a vilã, mas na verdade o que acontece? Ela tá doente, tá com câncer, e a irmã dela lê umas histórias para ela, de fantasia, ela também lê, né? Elas liam juntas, e acaba que ela acaba entrando dentro desse livro, dessa história, só que ela é a vilã dessa história. E ela se junta com outros vilões, e aí a gente acaba vendo que nem sempre os vilões são maus, né? Às vezes são os heróis que são. E tem uma coisa muito legal que veio naquele papel que vem de divulgação, né? Falando assim que os heróis, eles. Como é que é? Ai, eu devia ter guardado. Eu acho que eu anotei, deixa eu ver. Porque esse aqui é o planner de leitura, né? E aí, da Dark Side. E aí tem uma parte aqui que fala sobre a leitura, tem a citação favorita. Eu acho que eu anotei essa citação aqui. Ó, anotei. O herói sacrifica o seu amor para salvar o mundo, né? Ele desiste do que ele ama para salvar todo mundo. Enquanto o vilão sacrifica o mundo para salvar o seu amor. O que quer dizer? Que o vilão, ele não é mau, ele só é egoísta, né? Ele quer o melhor para ele, que era o que todo mundo deveria fazer, né? Então é um livro diferente, mistura uma fantasia, um drama, tipo um romance de época, é bem bagunçado assim, mas dá muito certo. É uma proposta legal e ele tem continuação, tá? Também com 3,5, Tempestade de Ônix, tá? Quarta Asa, eu gostei muito mais, mas não é um livro que eu entrei na hype e fiquei enlouquecida. Eu já li, né, os 3, mas ainda prefiro Quarta Asa, e esse aqui é bem morno, acontecem algumas coisas, tem algumas revelações, mas tem muita parte, assim, enrolada. Então, ao mesmo tempo que acontece coisas, não acontece nada muito relevante. Então, achei um livro morno, um livro ok, nada demais, com o final meio, nossa, e agora? Cadê o resto do livro? Tipo, você lê e ficou incompleto, sabe? Então, não sou a maior fã, digamos assim, mas gosto de Cortázar. Vou continuar lendo porque estou recebendo os livros. Mas se tivesse que comprar com o meu dinheiro, provavelmente eu não compraria, tá? Então, não sou a maluca do Cortázar. Também com 3,5, o novo livro do Robert Brindza, Medo do Silêncio. Esse livro não faz parte de nenhuma série dele, nem da Erica Foster, que já está finalizada, né? Mas pode ser que ele escreva ainda. Eu já ouvi falar que ele talvez escreva mais livros da Erica Foster. Mas não é nem da Erica Foster e nem da Kate Marshall, né? Que é a série que está em andamento. É um livro separado, um thriller separado. Aqui a mulher é médica e ela acaba recebendo, né, lá no trauma, né, onde ela atende no hospital, o marido dela foi baleado e morto. Aí dá a impressão que ele tirou a própria vida, tudo foi forjado para
pra isso acontecer, mas ela não acredita, porque ele tava bem, eles iam tentar ter filhos, tava tudo certo com a vida deles, ele não tinha motivo. Só que ela vai cavando, 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 e vai descobrindo alguns segredos desse marido dela, e ela vai tentar fugir de muita coisa, então tem gente atrás dela, é um negócio bem agitado, assim, com bastante ação. Assim como os filmes que a gente assiste, e eu achei muito parecido com os livros do Harlan Coben, por exemplo, que viram série pra Netflix, eu achei que é bem nessa vibe, tá? Então, Medo do Silêncio. Com 3 estrelas e meia também, O Despertar da Fênix, que é um livro da Mulan. Na verdade, é uma continuação, né? Mas é uma continuação escrita, né? Por autores que podem escrever histórias da Disney, licenciado, tudo é uma série. Queen's Counsel, a primeira foi A Promessa da Rosa, que era da Bela, a Bela depois, né, dos acontecimentos de A Bela e a Fera, e aqui a gente tem a Mulan depois dos acontecimentos também do filme da Mulan. Então aqui ela vai ser convidada para ser imperatriz e ela vai ter que lidar com muita política, muita traição, tem um romance também, mas é uma pitada de romance. Eu não sou a maior fã de Mulan, gosto, mas não sou a maior fã. Fui ver esse pôster lindo. E eu não gosto muito desse livro, não é que não gosto muito do livro, não gosto muito da história em si, porque tem muita intriga política, que é uma coisa que eu não curto tanto em fantasia, e tem muitas lutas, guerras, então não é uma coisa que eu gosto muito, por isso que eu não dei uma nota maior, mas o livro é muito bom, quem já gosta de Mulan vai adorar esse livro, tá? Aí, com 4 estrelas agora, uma grande surpresa, que foi O Massacre da Família Hope. Esse livro foi uma apoiadora do Catarse que escolheu para eu ler, e ela falou, quero saber tua opinião sobre o final, Tamara. Me colocou nessa. Bom, obrigada. Ela achou que eu não ia gostar também, ela também não gostou muito, tem muita gente que reclama no final, mas eu adorei. Eu dei nota 4, porque não é o livro, né? Eu acho que pecou um pouquinho no excesso de plot twists, mas para quem gosta, eu sou uma pessoa que adora plot twist, então assim, foi um prato cheio, porque eu tinha lido 70% do livro, se não me engano, ou 80%, e já tinha resolvido, assim, tipo, a solução, a revelação tinha acontecido. E eu pensei, tá, mas tem muito livro ainda. O que vai acontecer? Tem muita coisa para acontecer. E aí que teve um plot twist atrás de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Nos últimos minutos, nos últimos momentos do livro ainda tinha plot twist. Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas adorei, super recomendo. Se você já viu pessoas falando mal, não dê bola. Pode ser que você não goste também, com certeza, mas vá lá e leia se você tem vontade. E tire suas próprias conclusões, porque vale muito a pena. Outro thriller que também dei 4, Casamento Perfeito. Um amante tem uma advogada, tem o cara que é um escritor, e aí ele é acusado de matar a amante dele. A amante dele é encontrada morta na casa onde ele passou a noite com ela, numa das casas deles. E aí quem vai defender ele? A própria esposa. E aí acontece muitas coisas, tem grandes revelações no final. Então achei um livro bem legal e eu adoro essa série, né? Essa coleção, já tem a 3ª temporada da coleção de elas. Muito legal, inclusive tem um livro da Geneva também, então super quero ler aquele lá também. Também com 4 estrelas, acho que foi, Asas Reluzentes, que é o livro da Tinkerbell, mas a Tinkerbell não está aqui, né? Então é da Rainha Clarion antes de Tinkerbell. Eu adorei, e é uma vibe muito gostosinha e nostálgica, bem fada mesmo, sabe aquelas fadinhas pequenininhas? Não é aqueles féricos que a gente lê hoje em dia. É as fadinhas na floresta, no inverno, no verão, e ela precisa ser a rainha, se ela não tá preparada, e ela nasceu de uma estrela cadente. É bem legal, super recomendo para vocês. E agora eu quero assistir os filmes da Tinkerbell para eu ver ela aparecendo lá, né? Gostei bastante. Aí, com 4,5 agora, Beleza Feroz, da mesma autora de Step Sister e de... eu esqueci o nome do outro livro, mas que eu não gostei tanto do outro, mas Step Sister é meu favorito. Beleza Feroz é um reconto de A Bela e a Fera, só que é o contrário, porque quem é a fera é a Bela. Só que a autora pegou essa história, em vez de ela só inverter os papéis, ela colocou novos elementos na história, então ficou muito legal. Eu adorei. Só não favoritei, porque acho que talvez faltou alguma coisa assim, para eu sentir que era um favorito, mas gostei bastante. Super recomendo para todo mundo. Essa autora é muito boa, ela sabe escrever um reconto muito bem, não fica cópia, fica uma história nova com elementos de histórias já conhecidas, e ela faz isso muito bem, os sentimentos e o romance, e os personagens, e a família ali, é muito legal, então recomendadíssimo para vocês. Agora, esses 2 livros, eu acho que dei 4,5 ou 5, eu não sei se eu dei 5 em algum, ou se todos eu dei 4,5, mas eu favoritei esses 2, tá? Que é Amor de Verão
Eu sou muito difícil para favoritar, então eu fico relutando, não quero favoritar. Na minha ideia, eu tenho que ter todas as sensações do mundo lendo o livro para favoritar, mas esse ano eu mudei, e quando eu gostar bastante do livro, quando eu tiver muito o que falar do livro, eu acho que ele é um favorito. Tanto que eu falei nos vlogs, gente, favorito ou não? E as pessoas falaram, mas você falou tanto desse livro, favorito. Então esse aqui é um livro que eu favoritei. É uma mãe com 38 anos, se não me engano, acho que é. E ela vai se apaixonar novamente, só que ela tem a maternidade para cuidar, ela tem um divórcio, então envolve muita coisa aí de 30 a mais, que são histórias que a gente quase não vê. E tem várias partes da vida dela, tem o luto também pela mãe dela, que ela não tem mais, tem questões com ele também, então é bem legal, não vou falar muito pra não estragar a experiência, mas eu adorei, favoritei, recomendadíssimo pra vocês, sabe que eu não sou muito de romance, mas esse aqui me ganhou, tá? Porque tem outras questões. E outro favorito também foi Montanha das Feras, que é um livro de fantasia, bem legal também. Eu não tava esperando ler esse livro, acabei lendo por conta do desafio das palavras-chave do GF, e gostei muito desse livro. A gente tem aqui, tipo, um mito, um negócio que lá na floresta, lá nas montanhas, vai ter seres e ninguém pode ir. Ela tá meio, não sabe para onde ir, ela tá sofrendo violência na família dela, ela perdeu o pai já, e ela é uma escriba. Então ela vai para esse lugar para trabalhar, e aí ela acaba conhecendo essas pessoas que estão ali, que assustam as outras, e é muito legal, porque ela forma uma amizade muito grande, ela encontra o amor, tem muita coisa acontecendo por trás. Eu acho que eu dei 4,5, só não dei 5 estrelas, porque tem uma personagem aqui que desde o começo eu desconfiei que só ela não enxergava, sabe? Só os outros também não enxergavam quem era essa pessoa de fato. Mas eu gostei bastante, recomendadíssimo também. Juliette escreve muito bem, eu já favoritei o outro livro de capa dura dela que eu li, então assim, recomendo demais. Agora a gente vai passar para a parte onde eu mostro para vocês no meu carrinho os livros que eu preciso ler esse mês, né? Que eu tenho hoje em casa, mas abril tá aí e vai chegar muitos outros livros. Mas hoje, os que eu preciso ler, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Eu estou lendo Leitura em Andamento, Casa de Sal e Lágrimas, então, eu recebi da Record, uma fantasia, tô na metade. Aí eu preciso ler esse aqui, que é um thriller, que eu recebi da Jangada, que é da mesma autora de aquele outro da Rua Needless lá, bem famoso, que eu não li. Aí tenho esse aqui que eu recebi o primeiro livro com a Alta Novel, Minha Querida Menina, é um thriller. Esse daqui chegou da Record, Manual do Coração Partido, é um romance, eu acho, né? Temos esses dois da Faro, Uma História de Nós Dois. Eu já li o outro livro da autora e gostei bastante. Ela era casada, divorciada e tal, tinha filhos, então eu gosto de histórias assim. Esse daqui é um romance de época que eu já ouvi falar mal, mas vamos ler para saber se é bom ou não, né? Esse daqui eu recebi da Universo, O Que Me Leva a Você, romancezinho clichê, pelo visto. Esse daqui é o livro novo da Virginie, Uma Vida Bela, que eu amo a autora. Esse daqui eu já tinha recebido também, da Gutenberg, Quando as Mulheres Eram Dragoas. O Familiar, da Libardugo, que eu recebi da Planeta. E esse daqui da Plataforma 21, que é uma fantasia também que eu preciso ler. Então, são esses por enquanto.